Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro A Ilha Sob o Mar, da autora Isabel Allende. Essa leitura faz parte do projeto Uma Volta ao Mundo, em 12 livros que eu escolhi. Essa leitura é de fevereiro e eu achei bem interessante logo que eu vi a capa desse livro, ainda no site da Amazon, e li a sinopse. Então, além de trazer uma história bem interessante, vem recheada de detalhes históricos que a autora conseguiu formar a partir dessa ambientação e de personagens tão marcantes. Falar um pouco sobre esse livro é pensar numa leitura emocionante com uma história que vai agradar com certeza. Então, vamos falar sobre A Ilha Sob o Mar. É um título que já desperta a nossa curiosidade e que, quando falamos sobre esse livro, falamos sobre a história do Haiti. Então, a autora ela consegue trazer esses elementos, consegue contextualizar de uma forma muito boa e construir o personagem principal, que é Zarité. Nesse vídeo vamos falar sobre a autora, sobre como é que ela construiu esses personagens, um pouco sobre a história do Haiti, um pouco sobre a narrativa, como ela constrói e também as suas obras. Então, Isabel Allende, ela nasceu em 1942 no Peru, mas a sua nacionalidade ela é chilena. O seu pai ele era diplomata e por isso ela termina nascendo no Peru, mas é no Chile que ela tem a sua nacionalidade. Isabel, ela tem grande destaque na América Latina e também no mundo com suas obras. Muitos dos seus livros já se tornaram filmes, como A Casa dos Espíritos, publicado em 1982. E nessa obra aqui, que foi publicada em 2010 pela editora Bertrand Brasil, esse livro ele tem 476 páginas, mais ou menos. Olha só, a capa, contra a capa. Vou folhear um pouquinho para vocês. Ele tem uma ótima diagramação. Eu gostei bastante da forma como está organizada. A narrativa, ela é tanto em terceira pessoa como em primeira, sob a ótica de Zarité, que é o personagem que vamos conhecer aqui nessa história. E é muito boa mesmo. Vamos começar falando da história, que ela se inicia e é ambientada ainda no século XVIII, no Haiti, ou como podemos chamar de São Domingo. Naquela época era São Domingo, hoje em dia é o Haiti. O Haiti ele fica localizado na América Central e numa ilha em que existe metade o Haiti e outra metade a República Dominicana. O Haiti ele é um país marcado por vários conflitos étnicos e assim como também grandes e lindíssimas belezas naturais. Aquela região, mais ou menos 7.000 anos atrás, era habitada por índios, aruaques. Quando Cristóvão Colombo chega à América em 1492, domina aquela região e mais à frente, em 1697, torna-se território da França. Então vamos vendo essas influências europeias ali. E o Haiti ele ficou conhecido principalmente pela grande exportação de açúcar, cacau e café e pela escravidão. E principalmente pelos conflitos que vão acontecer ali. A escravidão dura mais ou menos 100 anos naquele território e é eliminada em 1794, ou seja, o Haiti ele é o primeiro país a acabar a escravidão nessa região. Então, nesse contexto, nessa situação, Isabel Allende ela cria uma história em que os personagens eles poderiam muito bem ser inspirados em fatos reais, porque aconteceu. Vamos ver situações ali reais que estavam acontecendo com eles. Então, inicia tudo no século XVIII, quando o francês Toulouse-Valmoré ele vai para a ilha de São Domingo para cuidar de propriedades do pai dele que está doente. A princípio ele imagina que estaria ali apenas para cuidar e depois ir embora, mas não, com a morte do pai ele fica e ele tem que cuidar
Ele tem que colocar para frente os negócios e justamente ali ele vai formar família, ele vai comprar escravos, ele vai conseguir gerir aquele comércio, aquilo, a colheita. Então, assim, para isso ele vai contar com Violet, que é uma cortesã na região, que vai cuidar de tudo aquilo ali, enquanto que ele organiza o próprio casamento dele, que é de Eugênia, que é uma espanhola, que a família mora em Cuba. Então ele vai, traz essa família para viver ali. Ele vai morar com Eugênia, eles têm um filho, Maurice, e nisso eles vivem rodeados de escravos. Uma delas, o personagem principal que encontramos aqui é Zarité, ou Teté. Então, a partir da narrativa em terceira pessoa, conhecemos a história, conhecemos os fatos. E a partir da narrativa em primeira pessoa de Zarité, nós vamos conhecer principalmente a forma como ela enxergava o que estava acontecendo, tudo aquilo. Então ela vai relatar as experiências dela, as lembranças da sua família, daquelas pessoas que ela convivia. Ela termina contando as situações que ela vivencia, como também das outras pessoas ali, as desigualdades, a violência, a forma como era colocada a escravidão naquela região. Então ela vai construindo essas ideias. Ela é comprada quando ela tem 10 anos, ela era órfã, ela era criada por um escravo. E ela, ao ir morar na casa e trabalhar e fazer trabalhos domésticos, ela termina mais tarde se tornando também amante do dono de tudo aquilo. Então eles têm filhos, ela tem 2 filhos. O primeiro, o menino, ele é tomado dela. Já o segundo bebê que nasce é uma menina, que é Rosette, que é inspirada o nome em uma curandeira que cuidava das pessoas ali. Então, a partir daí vamos conhecendo as tradições, vamos conhecendo os costumes, a forma de ver o mundo, a forma que era aquele mundo daquela época. Eu achei uma leitura muito interessante, a forma como é contada, ambientada. Alguns detalhes eu já conhecia em leituras anteriores sobre o Haiti, mas com a leitura desse livro foi muito mais aprofundado. Eu fiquei mais curiosa para descobrir mais algumas coisas. Fui pesquisar na internet também um pouco mais sobre o Haiti. E é interessante, desperta na gente o interesse em conhecer mais e aprofundar mais essa leitura. Eu continuarei lendo outros livros de Isabel Allende. Eu gostei bastante, eu já conhecia, como eu falei, outros em alguns livros, alguns filmes que eu já tinha assistido, mas eu tenho um interesse em continuar trazendo para vocês aqui resenhas com os livros de Isabel. Então eu realmente gostei bastante dessa leitura e recomendo para vocês. Eu darei continuidade agora no próximo mês com a leitura de março e vamos conhecendo, vamos aprofundando mais nossas leituras de outros autores que fazem parte de culturas diferentes em outros países. Espero que vocês estejam gostando. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam desse livro e deem sugestões também de leituras para poder estar compartilhando aqui no canal com vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!